Pois bem, galera, tô na área aqui do Top Esporte, chegando com o esporte em grande estilo. Vamos debater o futebol de Alagoas e o futebol brasileiro, sobretudo o futebol estadual. E de imediato a gente já começa esse diálogo com o presidente do Aliança, equipe campeã da segunda divisão do Campeonato Alagoano. A decisão da competição aconteceu ontem no estádio da Universidade Federal de Alagoas, lá no Tabuleiro do Martins, em Maceió, parte alta de Maceió. O Desportivo Aliança venceu bem o FF Sport, goleada inclusive, ratificando aí esse acesso para a primeira divisão do Campeonato Alagoano. Primeiro, Luciano Lessa, uma satisfação em ter você participando aqui do Top Sport, te parabenizar inclusive por essa caminhada, uma caminhada árdua, uma caminhada que não foi fácil. Quem te conhece sabe que há muito tempo você vem aí nessa batalha com o Desportivo Aliança, brigando, já bateu na trave algumas vezes esse acesso, mas ontem foi ratificado, ontem você conseguiu realizar esse objetivo pessoal, profissional, enfim. E como eu disse, né, a gente que te conhece sabe o quanto você vem batalhando com o Desportivo Aliança. Parabéns, meu irmão, parabéns. Estou feliz por você, porque eu sei que seu trabalho, a sua luta tem sido muito árdua aí, desde quando você iniciou lá como diretor, inclusive, no CSA. Bom dia, Luciano. Bom dia, Cardeal, bom dia aos amigos que estão nos assistindo. Realmente, Cardeal, ontem foi um dia especial para a gente, onde a gente pôde, vamos dizer assim, coroar um trabalho que começou lá em 2012 com a Aliança, né? Como você falou, eu comecei um pouquinho antes lá no CSA e ontem a gente teve uma tarde mágica lá na UFAL, onde a gente conseguiu esse acesso ao título e vamos figurar ano que vem na primeira divisão do estadual. Foi difícil, um ano complicado, né? Um ano de pandemia. Gostaria até de parabenizar aqui a federação, porque eu sei que não deve ter sido fácil organizar um campeonato no meio desse furacão aí que a gente está passando no mundo todo, mas ela conseguiu fazer um campeonato da melhor maneira possível, sem nenhuma intercorrência, a gente não teve risco de WO, não teve surtos da doença, o protocolo funcionou direitinho e a gente conseguiu encerrar a competição em grande estilo. Luciano, em relação a esse elenco do Desportivo Aliança na segunda divisão, fala um pouco desse elenco. Eu particularmente conheço poucos jogadores, o André Nunes, o Jean, enfim. Fala um pouco mais desse elenco tão qualificado, né? Porque quando a gente vai buscar informações sobre o Desportivo Aliança, e ontem eu passei a tarde checando informações em relação a isso, mantendo contato, enfim. E só ouvi coisas boas de um time qualificado. Certamente você vai manter essa base, né? Nosso interesse, sem dúvida, é manter o nosso grupo. A gente se antecipou, eu acho que o nosso diferencial foi ter antecipado essa concorrência para os atletas. A gente começou o trabalho ainda em outubro e desde setembro a gente já tinha fechado a maioria dos nossos atletas. Isso facilitou, porque quando os outros clubes começaram a se movimentar, a gente já estava com pelo menos a espinha dorsal do elenco já montada. Como você falou, o capitão da gente, o André Nunes, que é um cara que dispensa comentários aqui no nosso futebol, foi peça fundamental, inclusive marcou o primeiro gol da final de ontem. Mas o elenco da gente ele tinha peças muito boas, né? Desde atletas como Sorin, Felipe André, o próprio Giancarlo, Luciano, que para mim foi o melhor jogador do campeonato, que ele é do Coruripe, está emprestado para a gente, né? Ô, Luciano. Então, assim, oi. Em relação a esse Luciano atacante, eu vi o Luciano jogar, acho que esse ano pelo Jaciobá, salvo engano. Isso, e desde o momento que eu vi o Luciano jogar, inclusive contra o Asa, lá em Olho d'Água das Flores, na abertura da competição, salvo engano, eu escolhi naquele momento o Luciano como o melhor jogador em campo, pela qualidade que ele tem. Um jogador que não tem essa estatura toda, mas é muito agudo, é muito vertical, vai muito para dentro dos caras, como a gente costuma dizer, e eu diria a você que é um jogador muito interessante e que, assim, observando esses nomes que você citou aí, de fato, você não montou um time para a segunda divisão, você montou uma seleção, cara. Eu agradeço, Cardel. Realmente o Luciano, eu também vi ele jogar no Jaciobá, e a gente ficou, até no começo da Série D, a gente ficou acompanhando ali como é que ia ser o desenrolar do Jaciobá na competição, para saber se a gente conseguia captar o Luciano. E aí o Coruripe
contratou ele para o estadual do ano que vem, mas ele não podia jogar a Série D. Então a gente já conversou com o pessoal do Coruripe, já foi uma coisa meio casada. Ele fez um contrato com o Coruripe para o estadual do ano que vem e a gente pegou ele por empréstimo para jogar essa segunda divisão. É um atleta fantástico, uma pessoa maravilhosa, extremamente profissional, que inclusive já chegaram propostas para ele de outros centros, né? E eu torço muito para que ele tenha uma carreira vitoriosa, que é uma pessoa que merece. E a gente teve também, o futebol ele traz histórias muito bonitas, né, Cardial? E que marcam campanhas desse tipo. Um exemplo que eu gosto de citar, citei ontem também, é o do Gustavo. Gustavo é o atacante que fez 2 gols ontem na final. O Gustavo, ele tem 1 ano parado, se recuperando de uma cirurgia no joelho, né? Ele operou o ligamento, passou 1 ano sem jogar e conversou com a gente no começo. A gente estava até, confesso que eu estava até receoso por causa dessa cirurgia que ele tinha feito, mas aí a gente apostou nele, ele veio e nos retribuiu com 2 gols na final, né? Nos dando esse acesso aí de forma mais tranquila. Então, realmente a gente montou, teve felicidade em montar um elenco. E quando a gente fala em trabalho, né, como a gente falou, 8 anos de aliança, a gente teve no elenco, inclusive jogando na final, 3 atletas titulares que estão com a gente desde o sub-17, sub-15, né? Então a gente, apesar de ser um clube pequeno, a gente preza pela continuidade, né? O goleiro Oscar, o lateral direito João Pedro, que está com a gente desde o sub-17, o do Eduardo, atacante, que também fez uma campanha muito boa, também começou com a gente aqui no sub-17. Então, assim, a gente tem, por natureza, preservar os nossos jovens e dar oportunidade a eles. No banco tinham vários também, que estão com a gente desde o sub-15, sub-17. Mas, assim, a gente teve essa felicidade de mesclar o que a gente conseguiu produzir nesses anos com atletas que vieram, além da qualidade deles, eles vieram com comprometimento, né? E isso, para mim, foi fundamental para a gente conseguir esse acesso. Ô Luciano, e em termos de estrutura, como está o Desportivo Aliança hoje? Eu falo a questão dessa folha salarial para a segunda divisão, o que você pensa para a primeira divisão, que você sabe que é uma competição bem mais difícil, inclusive. Então, em relação a essa estrutura, essa logística, como é que está a situação do Desportivo? O Aliança, a gente sabe que para 2021 a gente vai ter que qualificar muito o elenco, né? Apesar de ter um elenco, como você falou, que para a segunda divisão ele se destacou, quando você sobe de nível e vai para uma divisão superior, você também precisa subir de nível, né? Então a gente precisa preservar o que a gente conseguiu de melhor na segunda divisão e trazer mais peças para a primeira divisão. Na segunda divisão a gente foi com nossos próprios esforços, né? Foi recursos próprios do clube e a gente conseguiu manter e honrar com todos os nossos compromissos. A Aliança hoje pagou todos os atletas já desde segunda-feira, antes do jogo. Já começamos hoje a fazer as premiações e a gente que a gente queria deixar para os atletas, quando eu dei o meu discurso antes da partida ontem, a palavra-chave é credibilidade, né? A gente é um time pequeno, a gente paga pouco, mas o que a gente prometeu, a gente cumpriu, inclusive antecipadamente. Então, eu quero que os atletas que estejam comigo, eles saiam daqui com essa palavra na cabeça. Eles sabem que o que o Aliança prometer, ele vai cumprir. E a gente está com essa mesma mentalidade para 2021. A gente está aguardando o arbitral, já começaram conversas com alguns patrocínios, então a gente precisa primeiro estabelecer o nosso orçamento para aí sim começar a fazer novas contratações, qualificação de elenco e aí conversar um pouquinho sobre estrutura. A dificuldade da gente grande, Cardeal, é em relação à estrutura física de estádios, campos para treinamento. A gente fez essa segunda divisão sediados em Igaci desde o começo do ano. A gente foi para Igaci, preparamos todo o time da categoria de base, que infelizmente não teve por causa da pandemia, mas permanecemos lá, preparamos para a segunda divisão e fizemos os jogos. Nossa ideia é continuar lá. É uma cidade que nos abraçou muito bem e a gente ficou muito feliz lá em Igaci. Mas a gente sabe que tem questões políticas, o prefeito que assumiu, a gente ainda não teve um contato com ele, que ganhou, desculpa, a eleição, vai assumir em janeiro. Mas a gente espera de coração que ele também acredite no projeto e que queira que a gente permaneça lá, porque a gente quer ficar muito por lá. Eu tomei conhecimento ontem, inclusive, durante o período da noite, exatamente isso, que a possibilidade do Igaci, do Aliança jogar em Igaci. Estádio Zequinha Barbosa, salvo engano, né, o nome. Isso. Estádio Zequinha Barbosa. Você já tem um plano B, Luciano, caso de repente não venha ter um retorno positivo do futuro prefeito? Você já tem um plano B para o Aliança?
caso a gente não consiga se estabelecer em Igaci, que é o nosso principal objetivo, mas a gente sabe que depende também do poder público, o novo prefeito que vai assumir pode ter outros planos e a gente respeita isso. Mas se por acaso não for possível ficar em Igaci, a gente está pensando em uma sede aqui próxima de Maceió. E quem sabe mandar os nossos jogos na própria UFAL, que foi um local também que a gente foi extremamente bem recebido por toda a equipe da Universidade Federal e um estádio que tem condições aí excelentes para a prática do futebol, não só o gramado sintético de alta qualidade, como também a estrutura anexa, né? Vestiários, departamento médico. Então, uma possibilidade também, caso a gente não consiga permanecer em Igaci, seria vir para próximo de Maceió para mandar nossos jogos por aqui, não falta. A cidade do Pilar tem um estádio Rubens Canuto, inclusive já foi sede de jogos do Campeonato Alagoano. Cidade mais próxima de Maceió é essa? Você pensa isso, o município do Pilar? Já tivemos, inclusive, uma passagem rápida em Pilar, acho que logo no começo do Aliança, 2013, se eu não me engano. É uma cidade que também gosta muito do futebol. Naquela época tinha passado o Corinthians Alagoano um tempo por lá. Isso. E a cidade gostava muito disso aí. Pilar, sem dúvida, seria estrategicamente uma cidade muito boa. Como outras cidades aqui próximas também. Por exemplo, Satuba tem um estádiozinho que serve para a gente treinar e quem sabe fazer algum tipo de jogos. Cidade de Messias aqui do lado, não tem um estádio pronto, mas tem alguns campos para treinamento. Então, assim, a gente tem conversado com algumas cidades, né? A partir de ontem para cá você pode imaginar a quantidade de ligações que a gente está recebendo. A partir do momento que a gente consegue o acesso, a visibilidade fica muito maior e a gente está analisando as possibilidades. Como eu falei, a preferência era realmente ficar em Igaci, que a gente consiga fincar uma raiz lá. Essa questão de mudar de sede constantemente é uma coisa que me incomoda. Eu acho que um clube ele precisa ter uma raiz, ele precisa estar fincado em um local para a partir daí a gente conseguir crescer, fazer um centro de treinamento, um alojamento melhor. Então, assim, eu espero muito que a gente consiga ficar em Igaci. Mas caso eu não consiga, a gente já está conversando com outras cidades para ver se alguma delas pode nos receber.